Olá, bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa para o 9º ano do ensino fundamental da Rede Estadual de Goiás. Esse é um projeto Seduc em Ação. Eu sou o professor Maurício Lemes e conosco nessa tarde também a nossa intérprete, professora Vanessa Costa. O tema da nossa aula de hoje será anúncios. Bom, para abordar o tema da aula desta tarde, é extremamente importante que nós façamos um conceito acerca de linguagem verbal, de linguagem não verbal, de linguagem e de comunicação. Iniciaremos. Comunicação é uma palavra derivada do latim comunicare, que significa partilhar, participar de algo, tornar em comum. Através da comunicação, os seres humanos, animais, partilham de diferentes informações entre si, tornando o ato de comunicar uma atividade essencial para a vida em sociedade. E para exemplificar muito bem o termo comunicação, iremos fazer uma breve intertextualidade com a nossa aula de história, que é no próximo bloco. Na comunidade primitiva, o homem vivia da caça, da pesca e da coleta de frutos. E com isso, ele sempre elegia um pajé, um líder, que sempre transmitia as informações aos outros membros do grupo. Está aí um exemplo claro sobre comunicação. E a comunicação é a mola mestre de sobrevivência da nossa sociedade. No mundo, ninguém vive sem comunicar. O ato de comunicar tornou-se peça primordial da nossa sobrevivência. Bom, trouxe aqui um conceito da Cláudia Bellussi, da qual ela diz: a finalidade da comunicação é fazer-se entender, pois a comunicação não é apenas o que fala, mas o que o outro compreende daquilo que foi dito. Voltaremos aqui ao nosso conceito sobre linguagem. Linguagem se refere à capacidade pelo qual o homem se comunica as suas ideias e sentimentos, seja por meio da fala, da escrita ou por signos convencionais. Trouxe também um pensamento do Ludwig, do qual ele fala: as fronteiras da minha linguagem são as fronteiras do universo. A linguagem está sempre presente no nosso cotidiano, seja ela no ato de interação entre o emissor e o receptor, quando o emissor transmite uma mensagem ao receptor e esse a compreende, ou através de cartas, através de escritas, através de um bate-papo. Tudo isso é linguagem. E a comunicação e a linguagem, elas andam juntos no processo de compreensão de anúncios e textos publicitários, dos quais veremos nessa tarde. Trouxe também para vocês um conceito sobre linguagem verbal e linguagem não verbal. Linguagem verbal, a grosso modo, é aquela que se expressa por meio de palavras, aquela que nós utilizamos para nos comunicar com os nossos primos, com os nossos amigos. É quando nós lemos um texto em jornal ou revista. Tudo isso é conceito de linguagem verbal. Trouxe aqui um exemplo. João e Ana moram em Varjão. Conceito de linguagem ou exemplo de linguagem verbal. Então, esse tipo de linguagem, ele se manifesta em nossa fala, a partir de trechos de notícia e está presente também no nosso cotidiano. Linguagem não verbal. Utiliza-se signos visuais para ser efetivada, se estabelece por meio de palavras, mas muitas vezes por meio de índices, ícones ou símbolos. Nós temos exemplo clássico de linguagem não verbal, como sinais de trânsito, com os emotions que nós utilizamos nas mensagens do nosso celular, os likezinhos, né, que nós temos lá no Facebook. Então, a comunicação, ela se tornou muito próxima de todos nós e ela é extremamente importante no mundo totalmente globalizado. Não vivemos sem comunicar. O ato de comunicar é extremamente importante. Bom, eu trouxe aqui alguns exemplos claros de linguagem não verbal, como sinais de trânsito, como o like do Facebook e os emotions que nós utilizamos lá nos likezinhos no WhatsApp ou do Facebook. E aqui nós temos dois interlocutores, um mocinho e uma mocinha, do quais eles estão tendo um diálogo entre si. Se eu colocasse um balãozinho aqui e um texto do qual referia-se à imagem, aí nós teríamos um exemplo de linguagem verbal ou linguagem não verbal. E quando nós misturamos as duas linguagens, nós teremos a linguagem mista. Isso faz parte do nosso cotidiano e é extremamente importante que você tenha conhecimento. Bom,
Para falar sobre anúncios e propaganda e percorrer esse mundo de comunicação, linguagem e linguagem verbal, temos que também observar o conceito de propaganda. Então, a propaganda, o texto publicitário, ela tem um fim específico. Que fim é esse? É vender uma ideia ou um determinado produto. Eu coloquei aqui, propaganda, um meio de anunciar um determinado produto. É mostrar em curto espaço comerciais, revistas, jornais, outdoors, o porquê do produto ser bom, fazer com que se chame a atenção do cliente, estimule a possuí-lo depois de comprá-lo. A propaganda, ela faz parte do nosso cotidiano. Quando vamos ao centro da cidade, nós vemos vários banners, nós vemos várias fachadas de loja, nós observamos vários outdoors. Nós, ao assistirmos à TV, também temos vários blocos de propaganda que vai intermediar um comercial ao outro. E temos que ter uma compreensão clara e um entendimento sucinto dessas propagandas para conhecer esses textos que permeiam o nosso cotidiano. Bom, trouxe algumas curiosidades de propaganda. Você se lembra de algum anúncio publicitário ou propaganda? Qual? Em quais locais você costuma ver os anúncios publicitários? Você acredita que a publicidade pode influenciar pessoas? Você já comprou algo a partir de uma propaganda? Como esse produto foi adquirido ou divulgado? Portanto, as marcas têm um grande poder de persuasão devido às estratégias utilizadas. Quando ele emite uma propaganda ou cria uma propaganda, ele quer nos mostrar um poder de persuasão, de convencimento. E esses textos permeiam o nosso cotidiano. Trouxe para vocês 2 anúncios. Olha só, nós temos aqui o anúncio da venda do dicionário Aurélio, tá? Nós temos a linguagem verbal e nós temos uma linguagem não verbal. Então, quando nós vamos fazer a análise de um texto que possui uma linguagem verbal e não verbal, a gente observa que ali houve um jogo de palavras, conhecimento de mundo, ambiguidade, persuasão e alguns verbos no imperativo. Ele diz, Aurélio, bom para burro. Se ele me fala que é bom para burro, na nossa sociedade, bom para burro é aquilo que realmente, é muito bom. Mas se eu for fazer uma análise dessa ambiguidade, burro também pode ser uma pessoa desprovida de conhecimento. Então, nos anúncios, nas propagandas, há sempre esse jogo de palavras. Para que possamos interpretar, é necessário que tenhamos um conhecimento de mundo, observarmos a ambiguidade presente no texto e a persuasão. Nesse outro anúncio, nós temos aqui um outdoor, do qual foi feito lá na cidade de Caldas Novas, né? Fique em casa ou dance com a gente. É um meme de alguns dançarinos, né, que nós temos lá africanos. Então, olha só a presença do verbo no imperativo no anúncio, tentando fazer com que o nosso interlocutor mude o seu posicionamento ou convença ele acerca de alguma coisa. Isso também está presente na função conativa da linguagem ou expressiva. Ela tem como objetivo principal fazer com que o nosso interlocutor compreenda a mensagem. Então, às vezes nós temos mensagens curtas, reticências, excessos de repetição e desejo de compreensão por parte do emissor. Eu trouxe aqui para vocês também algumas das propagandas muito famosas, como da Coca-Cola, Guaraná Antártica, que dá mais sabor, pipoca e guaraná, Bombril, que é uma propaganda praticamente lendária, né? Eu acredito que deve ter uns 30 anos essa propaganda. Da Cacau Show, que delícia! E nós temos a famosa do Bombom Garoto. Compre batom, compre batom, compre batom, compre batom. Observa aqui o verbo do imperativo. Tentando fazer com que o interlocutor, ou seja, com o receptor da mensagem, se internalize essa mensagem por meio do verbo no imperativo. Então, existem frases sempre curtas nos anúncios, de modo que é importante essas frases curtas para que nós possamos ter uma compreensão geral e possa fixar a ideia do interlocutor nesses textos publicitários. Trouxe para vocês algumas paródias com propaganda. Olha só. O Rei Melão, que nos faz perceber daquele filme O Rei Leão. Toma que o bebê é seu. Que bebê é esse? Banco do Brasil. Na Hortifruti, eles se uniram em busca de uma alimentação saudável. Millions. Batatas do Caribe. Uma batata pelos seus tesouros no Hortifruti.
O Quiabo Veste Prada. Não é mais o filme O Diabo Veste Prada, mas sim O Quiabo Veste Prada. Horta de Elite. Se não for tutti-frutti, pede para... Se não for hortifruti, desculpe, pede para sair. E as novas operadoras do Brasil. TIM, fim. Tchau, oi. Apagão, claro. Morto, vivo. Compreender aí algumas paródias com o texto publicitário, com os anúncios que permeiam o nosso cotidiano, é extremamente importante nós termos uma compreensão geral desses textos, porque eles marcam a nossa história. E é importante vocês, como estudantes do 9º ano, compreender esses textos para que vocês possam compreender a sociedade do qual vocês estão inseridos. Trouxe para finalizar a nossa aula um pensamento da Zoraide Franco, do qual se intitula: A filosofia por trás de muitas propagandas é baseada na observação do homem e da realidade do qual ele vive, pois a propaganda é a arte, é a alma do negócio. Mais negócio do que alma. Zoraide Franco. É importante nós termos toda essa compreensão para que nós possamos sermos leitores assíduos e que nós possamos compreender todas as modalidades de texto. Muito obrigado, galera. Fiquem ligados, porque no próximo bloco teremos uma excelente aula de história. Um forte abraço a vocês e até a próxima!